Seja muito bem-vindo, Batera. Aqui quem fala é o professor João Apolinário, tudo certo? Na aula de hoje eu vou te ensinar alguns rudimentos que são extremamente importantes para o universo do Chops. Mas eu preciso ser bem claro com você, se você não desenvolver uma boa técnica para você tocar num nível profissional, você vai passar um pouco de aperto. E eu vou explicar por que disso tudo dentro dessa aula, certo? Se você não faz parte do canal, não conhece os meus conteúdos e chegou aqui de paraquedas, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aquele like para a gente fazer o canal crescer, certo? Então, hoje nós vamos desenvolver chops fora da bateria. Certo, batera? Vamos lá. Uma das coisas mais importantes para você desenvolver criatividade na bateria é estudar fora da bateria. Sabe aquele estudo de base, aquele estudo muito importante que nós desenvolvemos? É aqui. Se você não conhece e nem faz ideia de treinamentos que possam desenvolver isso, eu tenho um curso chamado Primeiros Passos, que é um curso baseado em técnicas de mão. Você vai desenvolver a sua desenvoltura, a sua performance, vai entender como funciona toda essa arquitetura das mãos e desenvolver como o seu equilíbrio vai mudar o seu jogo na bateria praticável, na bateria eletrônica, na bateria acústica, no pad, de uma vez por todas. Você vai entender os segredos dos bateristas atuais. Beleza? Um dos pontos extremamente importantes para você desenvolver o Chops, eu já falei em uma aula muito importante, é o desenvolvimento da pinça. Quando você desenvolve a pinça, esse foi um dos principais fundamentos que eu desenvolvi estudando com ninguém mais, ninguém menos, com o Dom Famularo. Quando você desenvolve esse princípio, você entende que o equilíbrio entre as suas mãos e as baquetas é a pinça. E desenvolvendo isso, você pode estar em qualquer postura. Na pegada alemã, na pegada americana, na pegada francesa e na pegada tradicional. Certo? Um dos pontos chaves para você entender é esse. O segundo é você trabalhar o equilíbrio entre isso tudo, que é praticar. Você desenvolveu, entendeu aqueles princípios. Eu fiz uma aula só para isso. Eu tive que dar um tapa de leve aqui para a gente dar uma despertada. Porque essa é uma aula a nível avançado para intermediário e iniciante. Certo? Quem já é avançado e é nível expert, essa aula aqui vai ser um sono. Já vou dizer já de início. Mas se você tem vontade de evoluir a sua técnica, você está nesses níveis, você precisa dar uma reavaliada aí para você não ficar perdidinho aqui. Tô vendo que esse microfone aqui de vez em quando dá uma xaropada aqui. Dá uma ajeitada nele aqui. Certo? Problema resolvido. Vamos voltar aqui. Outros pontos extremamente importantes. Onde que eu estava mesmo? Estava assim. Hoje nós vamos desenvolver um rudimento muito importante, ele é chamado de paradiddle-diddle. O paradiddle-diddle é um rudimento que ele é extremamente importante para quando você desenvolve algumas técnicas que já são fundamentais na bateria. Eu já falei sobre elas aqui, que é o double stroke, eu já ensinei ela aqui como desenvolver. E é extremamente importante você desenvolver aquela aula primeiro antes de vir para cá. Outro ponto extremamente importante para você ter controle é praticar. Não tem como você desenvolver isso aqui sem praticar. Como é o paradiddle-diddle? Você vai literalmente usar singles, para, double e double. Diddle-diddle. Paradiddle-diddle.
literalmente é o som que a gente ouve. Paradiddle-dee, paradiddle-dee. Beleza? O paradiddle-dee ele é extremamente importante quando você quer desenvolver a ideia sextinada. 6 notas. Você desenvolve as sextinas, você desenvolve a criatividade, você aplica aquilo tudo no universo onde você pode agir usando ferramentas fundamentais nas suas execuções. Eu sou filho de mineiro, às vezes come umas letras aqui. Quando você vai parar para observar, isso aqui é sextina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geralmente a sextina ela é o quê? Nós temos alguns pontos importantes para ver o que é sextina. Geralmente sextina é 6. Aqui nós mencionamos esse nome paradiddle-dee porque é o som que fica mais fácil de decorar. Decorou? Nós conseguimos inventar outras ideias aqui. Porque, por exemplo, o princípio da sextina a gente já sabe, 6. O paradiddle-dee, se você fizer a conta, são 6 também. Ah, mas professor, a gente vai usar o quê? Fusa ou semicolcheia? Tudo depende de como você quer interpretar. Isso aí já é teoria musical. Porque o legal é você executar o som. Então você pode usar single, single. E por aí vai. Geralmente as sextinas que nós vamos praticar, ela é o que? Você dá a primeira nota de acento, 2 seguidas, mais 2 seguidas e mais uma no final, juntando 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que aconteceu aqui? Um deslocamento de acento. Você jogou a última nota para a segunda. Você moveu tudo de lugar. Simples assim. Você vai lá, presta atenção nisso e você vai poder praticar essa ideia entendendo princípios fundamentais. Esses exercícios são extremamente importantes para a sua evolução, porque você vai começar a dominar mais a escrita, você vai começar a dominar mais os fundamentos da interpretação musical. Alguém vai escrever lá no quadro, ou escrever no seu caderno, ou você vai baixar em algum lugar, você vai ter que interpretar o que é aquilo. E ali você vai ter discernimento do que é fusa, semicolcheia, sextina, que altera, enfim, isso tudo são assuntos que você precisa entender. No meu curso, Primeiros Passos, eu ensino esse estudo mais a fundo, mas nós vamos passar por atualizações. Então, pode ser que nós vamos desenvolver alguns campos com mais profundidade, beleza? Entendendo esse assunto, você vai ver que tudo na bateria é criatividade. Quando você quer trabalhar, por exemplo, 5-stroke roll, você simplesmente tira uma nota. Lembra da sextina? Tirou a primeira. Tudo isso é variação de rudimentos. Então o que você precisa entender? Saiba o jogo das figuras e você vai desenvolver outras ideias. Mas os pontos mais importantes é desenvolver as ferramentas mais fundamentais que a gente já entende. Se você já toca algum tipo de exercício como esse, já desenvolveu, pratique com mais fluência e depois você vai para a bateria. O que eu recomendo para você desenvolver isso com mais fluência? Pratique lento e preste atenção nos detalhes. Eu vou deixar também, além do vídeo de introdução, é importante você desenvolver aquela ideia lá, porque aqui
são orientações para quem já trabalha com esses rudimentos. Então é importante você ter atenção, reter tudo que eu já expliquei aqui na aula e você vai ter mais criatividade dentro do que você já sabe. Ah, mas professor, eu não conheço, não sei, eu nunca trabalhei isso. Você precisa desenvolver outros fundamentos para maturar. E são as coisas que eu disse no início do vídeo. Entender controle de pinça, entender como sua mão funciona para você conseguir aplicar isso aqui. Porque se você não passar pelos princípios fundamentais da sua evolução, você não vai conseguir tocar com liberdade. Não vai conseguir tocar a nível profissional. Você não vai conseguir olhar na internet e extrair algo, porque você precisa desenvolver o B, a aba da bateria. Certo? Eu vou ficando por aqui. Essa aula é uma aula, foi uma aula longa, eu disse, que existem muitos detalhes, é muita atenção pedagógica nisso tudo e eu tenho que explicar aos poucos. Aqui é uma aula de YouTube. Então não tem como eu explicar muito isso aqui. Se eu fosse explicar isso aqui de ponta a ponta, seria uma aula mínima, no mínimo de 2 horas, com muito mais detalhes e ninguém ia querer ficar assistindo isso aqui. Certo? Então se você gostou desses tipos de conteúdo, pegue isso aqui e vá para a bateria e capricha. Certo? Se você gostou e quer que eu aplique isso em outras ideias, em outros lugares, por exemplo, na bateria, deixe seu like, deixe um comentário, apresente sugestões de como eu posso aplicar isso aqui na bateria, se você quiser. E a gente vai ver o seu comentário e eu vou, com muita alegria, bolar uma ideia bem legal para a gente aplicar aqui. Certo? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até!